Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Marcelo Paes Barreto, Guarapari, Espírito Santo, desde 1968, estudando como aprendiz, como aluno, como interessado, a doutrina espírita e a ciência do direito. Hoje nós vamos falar sobre a reforma íntima. A reforma íntima, mas no aspecto pedagógico. Jesus, o Evangelho e a reforma íntima. E aí nós estamos pegando o Reformador de 1998, um texto muito interessante. Eu sou leitor da revista Reformador há mais de 30 anos e leio ela todinha. Com o advento do Consolador prometido pelo Mestre, que é a doutrina espírita, derradeira bênção derramada pela providência divina, luminosa desvendadora dos mistérios e aflições que atormentam a alma humana. Foram relançadas, revividas pela codificação kardeciana, sob o amparo de Jesus, as bases fundamentais do Evangelho Redentor, para a renovação das almas através da sua lei de amor, aplicada na reforma íntima, permanente, incansável de cada ser humano, na realização do objetivo máximo de tornarmos-nos merecedores, pelo nosso próprio esforço e mérito, de habitar o prometido mundo de regeneração e paz, por onde, conforme a afirmação do Cristo, os brandos herdarão a terra, e os pacificadores serão considerados filhos de Deus. Então, a reforma íntima é um processo voluntário de transformação da alma. Essa transformação que o ser humano se propõe a si mesmo é uma transformação moral. Trata-se de promover mudanças éticas no caráter, na conduta, no comportamento, nos pensamentos, nas palavras e nas obras. A coisa é muito mais séria do que se pensa. E para fazer reforma íntima, você tem que estudar, você tem que passar pelo primário, pelo ginásio, pelo científico, fazer faculdade, que seria a universidade da alma, para saber fazer esse empreendimento. O Evangelho, Manual da Lei de Amor, não é simplesmente um repositório de máximas e advertências morais. Em verdade, o Evangelho, relatando a experiência vivida integralmente por Jesus, em 33 anos de sua vida física, é para demonstrar a todos o caminho da evolução, indicado pelo Criador à sua criatura. Um tratado para orientar em qualquer época, qualquer tipo humano, em qualquer latitude terrestre. O nosso material de estudo é o Evangelho de Jesus, através de Mateus, Lucas, Marcos e João. Tem que ler os 4 separadamente. Cada um desse envolve 2 anos de estudo, de meditações, de reflexões, até você entender tudo e trazer para dentro de você. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será considerado um homem prudente, um homem que está se reformando. Então, é muito importante nós sabermos como fazer isso. Em outra revista, Reformador, de 1995, nós temos um texto que diz assim: o estudo da doutrina espírita leva-nos a compreender a importância do próprio estudo, da prática dos ensinamentos e da reforma íntima. É muito trabalho, minha gente. O estudo amplia a nossa compreensão da vida, consolida as nossas convicções e nos dá a certeza da vida futura. A leitura constante funciona como uma espécie de alerta, como um reforço diário para a preservação do equilíbrio e a prevenção de desvios do caminho do bem. Quando o espírita descuida da leitura diária e passa longo tempo sem ler, corre o risco de direcionar sua atenção para outras coisas
e desviar-se do rumo. Então é um exercício constante, é por isso que eu digo, estudar é um trabalho, estudar a obra espírita é um trabalho de 10, 15, 20 anos, mas com 3, 4 horas de estudos e reflexões por dia. E cair no campo da prática, 20 horas por dia praticando. Se o estudo é extremamente importante e indispensável, não é suficiente por si só. Não basta conhecer. Sem a prática, o conhecimento fica restrito ao intelecto. Uma pessoa que não sabe dirigir pode estudar tudo sobre carros, trânsito e as técnicas de dirigir, mas se não fizer a prática de volante, não pode dizer que sabe guiar um veículo, porque não conseguirá fazer os movimentos de forma harmoniosa. Não terá condições de tirar o carro do lugar sem perder o seu controle. Assim também acontece com o conhecimento espírita. A prática é indispensável para que haja a interiorização do conhecimento. A sua incorporação ao modo de o homem agir e viver. O conhecimento puro, sem a prática, pode conduzir ao intelectualismo estéril. Vejam vocês a importância de um programa, de um estudo, de um processo. Fora do estudo não há condições de nos iluminarmos, de construir esse homem novo. Você tem que estudar a engenharia do ser. Isto é engenharia, é a engenharia pura. A vida de Jesus, tão sublime e vivida sob a força do teu imenso amor por nós, governador que é deste orbe, teve por norma fundamental viver e expor a lei de Deus. O Evangelho é a síntese, o Evangelho de Jesus, a Boa Nova, os 4 evangelistas. O Evangelho é a síntese de todos os ensinamentos que, respeitando o livre-arbítrio individual, apresenta para todas as épocas normas de evoluir ao alcance de todos os homens. Normas de evoluir ao alcance de todos os homens. Independente de grau de inteligência, raça ou condição social. É um processo doutrinário de moral que disciplina e orienta qualquer ser humano. É um processo, eu vou repetir, é um processo doutrinário de moral que disciplina e orienta qualquer ser humano, se estudado competentemente. E está consubstanciado nos ensinos. 2 pontos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Só fazer ao próximo o que queremos para nós mesmos. Jamais fazer ao próximo o que não queremos para nós mesmos. Esse é o exercício dessa encarnação. É para isso que nós reencarnamos. Retificar os nossos erros, retificar os nossos erros, que é fácil se nós começarmos a nos conhecer, e a edificarmos um homem novo, aqui dentro, é de dentro para fora. É de dentro para fora. Precisamos, enfim, da aplicação dos preceitos cristãos às nossas vidas, pensamentos, palavras e obras, usando o nosso discernimento iluminado pelos princípios da doutrina espírita e pela prece sincera e pura, direcionando o nosso livre-arbítrio no caminho do bem e do amor ao próximo, expulsando de nossa alma o orgulho, a vaidade, o melindre, o egoísmo que armam o gatilho das derrotas morais. Sigamos o Cristo e seremos vencedores. Então vejam vocês, por isso que eu também, preocupado com isso, Revista Reformador, a única oficial do Espiritismo no Brasil, janeiro de 1997, eu consegui publicar
na revista Reformador esse texto. A consciência é o espelho da alma. Pensando só nisso, no estudo, desde 97, porque desde 1968 eu estou estudando a doutrina espírita. O espelho reflete a imagem da pessoa postada à sua frente, tal qual esta se lhe apresenta no momento em que ali se coloca, oportunidade na qual pode visualizar a sua situação física, podendo, se quiser, retificá-la ou deixá-la como está. Nele, porém, não pode visualizar a sua situação interna, ou seja, a sua vida interior, fato somente possível através do exame de consciência. A consciência passa então a ser o espelho da alma, retratando através do registro dos atos realizados, ou mesmo idealizados, as coisas boas ou más, das quais o espírito é portador. Quando o indivíduo passa a observar-se através do espelho da alma, com responsabilidade e com base no estudo, assume consequentemente a postura da responsabilidade, vigiando-se para não deixar que novos erros ou enganos aconteçam em seu patrimônio íntimo, o que equivale a dizer que passa a haver um novo comando. É isso que é a reforma íntima. À medida que o ser encarnado passa a se conscientizar da sua realidade, da verdade das leis naturais, perceberá, diante do espelho da alma, uma figura desprovida de manchas e de maldade. É nesse momento que surgem os institutos da cautela, da prudência e da análise dos fatos e atos da sua vida, objetivando o acerto dos passos para um rumo melhor, o que deverá proporcionar tranquilidade e até alegria ao se olhar no espelho interno da própria alma. Trata-se, na verdade, tal processo do vigiai e orai, e do conheça-te a ti mesmo, propiciando a ponderação racional antes da tomada de qualquer atitude. Assim, à medida que o ser encarnado passa a se conscientizar da sua realidade, da verdade, das leis naturais, passa a estudar e a se reformar, trazidas ao mundo de forma concreta pelo Cristo de Jesus, perceberá, diante do espelho da alma, uma figura desprovida de manchas e de maldades, sem pesos que atravancam a própria caminhada. A partir disso, torna-se então de verdade um arauto do bem, um operário do bem, um construtor do bem, que busca em todas as oportunidades da vida realizar coisas que ajudem a edificar uma vida plena de luz, de alegria, de progresso, de humanidade, de irmandade, de confraternização. Isso tudo nós estamos querendo dizer que é imprescindível o estudo. Fora do estudo não há salvação. Nós temos que nos matricular na Universidade da Alma, escrita por Jesus. Deus é o reitor, Jesus é o professor, é o mestre. E a doutrina espírita traduziu para nós em livros seguros, em 5 livros seguros, como frequentar essa universidade e como estudar. E como trazer esse estudo para dentro de nós, empreendendo a construção de um homem novo, aquele que Deus sempre quis para nós, dizendo que um dia nós vamos chegar à perfeição, como filhos verdadeiros de Deus, que criou tudo e que botou à nossa disposição as suas leis para que nós nos adequemos a elas. Muito estudo, muito esforço, muita coragem, só trabalhando com o espiritismo puro e com livros seguros. Marcelo Paes Barreto, de Guarapari, Espírito Santo.